Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a um novo podcast da Rank Consultoria, né? Rank Líderes, que normalmente a gente convida aqui um empresário, uma pessoa especialista em liderança. E hoje nós estamos aqui presente, né, pessoal, com a Ana Mussi, da Master Consultoria, ela é CEO da Master Consultoria, e nós estamos aí batendo um papo aqui com a Ana para falar sobre um tema muito importante, que é o que é? A liderança ágil. Então seja bem-vindo, Ana. Tudo bem? Nada, tudo jóia, tudo bem, obrigada. Entendi, legal. E para a gente começar assim, a gente começar o nosso bate-papo, me diga uma coisa, Ana, como é que surgiu essa ideia de você tá envolvido nessa parte de recursos humanos, né? Sempre foi assim desde criancinha? Muito bem. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com você, né? Um amigo, um profissional que eu admiro tanto, também aqui com o podcast da Rank, então obrigada pelo convite, uma alegria compartilhar aqui desse momento. Como a gente sempre está batendo papo, vamos fazer mais um bate-papo aqui hoje, né? É verdade, é isso aí. Isso aí. E temas que a gente gosta, né? Isso, temas de liderança. Exatamente. Como é que é a minha história? Eu trabalho já há mais de 20 anos, eu brinco, Frank, que mais de 20 anos é mais, mas eu deixei só mais de 20 anos e daí não fala tantos anos, né? Tá certo. Mas eu trabalho já há alguns anos nessa área de desenvolvimento humano e organizacional e a minha formação de origem é psicologia. Então, quando eu escolhi ali a minha faculdade, né, eu já tinha esse olhar de desenvolvimento de pessoas, de olhar para essa questão do ser humano como algo que já me chamava atenção. Então já vem lá já vem lá de trás. Essa minha escolha profissional já foi por aí, né? E teve algum nesse momento, porque quando a gente está adolescente, etc, vai escolher, teve algum momento que, puxa vida, deu essa inclinação, ou assim, foi assim na hora de deixa eu ver o que eu vou fazer no vestibular? Foi um pouco assim, porque a minha direcionamento, a minha família assim sempre teve uma coisa mais de ter mais advogados nessa área do direito, e a minha primeira inclinação era fazer direito, né? Eu não sabia. Era fazer direito. Mas aí, naquele momento final, um pouco disso que você falou, eu falei, acho que vou tentar psicologia. E deu certo, passei, adorei, sempre gostei muito do meu curso, fui uma excelente aluna ali naquele momento que eu estava já cursando a faculdade, porque eu gostei da matéria, gostava, né, de tudo que eu via ali. Nesse meio tempo, acabei me direcionando muito para o conhecimento da psicanálise, que é uma paixão também para mim, então eu me aprofundei um pouco mais nessa questão da psicanálise, atendendo um pouco mais para além ali daquilo que a gente já conhecia ali de desenvolvimento de pessoas, conhecer um pouco mais a fundo essa questão da psicanálise. E, paralelo a isso, depois de algum tempo, a minha mãe tinha uma empresa na área de recursos humanos. Então juntou que assim. foi uma coisa que foi criada por ela e pelo meu pai, mas ela que tocava. E logo em seguida que eu me formei, já comecei, antes até de eu me formar, eu já fazia alguns estágios lá e tal, embora eu tinha essa paixão pela psicanálise, eu sempre estava ali na área de recursos humanos já fazendo parte. Então, desde sempre, eu trabalhei na área de RH. Então, nessa empresa, iniciei, né, com recrutamento e seleção, era uma empresa que a gente trabalhava com recrutamento e seleção, trabalho temporário, terceirização, a parte de treinamento e desenvolvimento, e eu já fui me destacando ali para ser a pessoa que cuidava mais da parte do desenvolvimento. Então, desde o início, eu sempre cuidei dessa parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, tanto nos processos de recrutamento, como nos processos de treinamento, consultoria de RH. Então tudo isso passou por aí. Olha só que bacana. Então as coisas vão caminhando. Vão indo. E esse tema de liderança, como é que entrou na vida? Porque eu vou fazer um parênteses aqui, né? Ana, em 2016, 2017, né? Nós acabamos nos conhecendo aqui por causa da questão de coach executivo, né? Verdade. E a gente conseguiu, né, trazer para o Paraná uma coisa que não tinha antes, que era o International Coach Federation, né? Acho que foi uma grande conquista do Paraná, né? Nós dois aqui a gente trabalhou e conseguimos montar o grupo, né? Mas essa parte da questão da liderança, como é que surgiu assim? Então, daí, como eu já trabalhava muito com essa coisa de treinamento, desenvolvimento, em determinado momento a gente vendeu essa empresa e aí, até por uma cláusula de não concorrência ali, eu podia trabalhar só com a parte de desenvolvimento de pessoas, que já era o que eu gostava, que já era o meu direcionamento lá dentro. Então, quando eu inicio a minha empresa, que daí é só minha, que daí só, né, a partir, que é a Master Consultoria, aí já focada sempre nessa questão do desenvolvimento de lideranças. Por quê? Porque eu acredito que todas as mudanças organizacionais, assim, elas partem pelo desenvolvimento das lideranças. E acredito também que as lideranças, elas têm uma grande responsabilidade dentro do clima, da cultura, né, do ambiente organizacional.
Então, acabou que a liderança foi assim, um destaque dentro desse processo de desenvolvimento humano que eu já trabalhava, fazendo um foco maior em liderança. Eu trabalho também com desenvolvimento de equipes, né? Sim. Mas o principal são os processos de desenvolvimento de liderança. Principalmente focada em treinamentos, workshops, palestras e o coaching executivo, como você falou, e as mentorias de liderança também. Né? Porque realmente, pessoal, olha, vocês que estão assistindo aqui, liderança faz uma diferença, né? Faz. A empresa, de repente, pode ter uma cultura excelente, pode ter bons colaboradores, mas se a liderança foi mais ou menos, ela não consegue chegar na alta performance. Não consegue desenvolver, exato. Então, a gente sabe que a liderança é um ponto importante, né? Importante. Acho que eu vejo assim que é um dos pontos mais importantes. É o mais importante. Mais importantes, né? E como eu tinha já essa vivência de ter sido líder também, né? Sim, então, eu já tive gestão de equipes, gestão de pessoas, juntou com a minha formação em desenvolvimento, também foi um caminho meio natural, eu queria falar sobre isso, desenvolver um pouco mais sobre isso. E toda a minha formação também foi voltada a essa área de desenvolvimento, agora, né? E agora me diga uma coisa, entrando nesse tema de liderança ágil, né? Que hoje em dia essa questão o que é agilidade, assim, o pessoal que está assistindo pela primeira vez esse termo, né, ágil, a pessoa pensa assim, não, é fazer tudo rápido. Como é que é essa questão da liderança ágil, que hoje em dia a gente vê que é muito importante, né? Como a gente falou, assim, eu tinha esse lugar assim, de trabalhar o desenvolvimento de lideranças. E já vinha trabalhando esse tema do desenvolvimento de lideranças, mas a agilidade ela chegou um pouco depois na minha vida. Depois, né? Exatamente. Porque é relativamente um termo novo ainda, né? Dentro do ambiente, embora não seja tão novo, mas vamos dizer assim, pensando em termos históricos, assim, de falar sobre isso, é um conceito que tem um pouco mais recente. De né? quando que é Dá para a gente dizer assim que existe um marco, né, nesse termo da agilidade que foi em 2001. 17 desenvolvedores de software se reuniram na cidade de Utah, nos Estados Unidos, para... ele tem origem na tecnologia. Né? Então, esses desenvolvedores de software se reuniram para tentar pensar um pouquinho sobre essa área de desenvolvimento. O que acontecia, e quem já implantou sistema sabe do que a gente está falando aqui, né? O que acontecia quando você entrega um sistema, geralmente o que acontece? Quando a pessoa recebe, teu cliente recebe, ele vai dizer, mas é que faltou um negocinho aqui. Mas eu não sabia que eu tinha que pôr um botão aqui. Olha, não foi... É muito difícil você fazer uma entrega, né, de um sistema, de um desenvolvimento de algo que esteja já pronto. Sim. E aí eles sentiam que eles nunca geravam valor para o cliente deles, porque tudo que eles entregavam tinha que corrigir depois, tinha que mudar, tinha um ajuste. Então, eles se reuniram, e eles eram concorrentes entre si e tudo mais. Eles se reuniram para exatamente entender o que acontece, como que a gente cria, né, uma solução para a nossa área, porque não está legal, né? A gente não está surtindo valor. E é interessante que olha essa coincidência. Hoje mesmo, de manhã cedo, 7 horas, a gente tinha a oportunidade de fazer uma mentoria, né? E era um rapaz que ele é ícone aqui nessa parte de desenvolvimento, né? E ele estava justamente falando, né? Que geralmente quando tinha uma empresa, o que acontecia? Vinha um consultor para fazer um diagnóstico, né? De fazer sistema. Aí tinha um par que ele fazia o sistema e tinha um cara que ficava lá fazendo as linhas de programação. Né? Aí depois ia lá, depois dava errado, tinha que fazer, voltar. Então, mais ou menos nesse contexto, né? É uma dor ali desse segmento, né? Dessa área. E aí, esses desenvolvedores, eles criaram o que a gente chama que é o Manifesto Ágil, né? Onde eles criaram 12 princípios para trazer mais agilidade para esse modelo de prestar serviço de negócios, né? E também trouxeram alguns valores. Esse Manifesto Ágil que deu origem, de uma forma mais atual, ao movimento da agilidade. Claro, tem outras ferramentas que já aconteciam, né? Se a gente for ver historicamente, tem outras referências, mas ali é um marco que a gente considera que daí traz esse Manifesto Ágil com 12 princípios que trazem agilidade. E são princípios, na verdade, são né? Princípios, são fundamentos, né? E aí tem uma coisa bem bacana que você trouxe, que a gente pensa muitas vezes que agilidade é rapidez, fazer as coisas rápido, né? Primeira coisa quando fala de agilidade é você fazer rápido. Exatamente, né? Mas não é, nesse contexto não é isso. Não é porque a agilidade ela tem mais a ver até com adaptabilidade, com flexibilidade, principalmente com gerar o valor de forma antecipada para o teu cliente. Gerar valor de forma antecipada. Difícil, né? Dá para explicar um pouquinho para o nosso pessoal o que seria isso? O que seria isso, né? Então, gerar o valor de forma antecipada, o que é? Como eu dei esse exemplo dos desenvolvedores de softwares, eles esperavam o produto estar pronto para daí entregar. E aí, quando chegava lá no final, eles percebiam que não era bem aquilo.
Então, o que é o gerar valor? É você já ir entendendo antes a necessidade do teu cliente, ouvindo o que ele precisa, e talvez você não vai esperar a finalização total daquele projeto para você já ir entregando algumas coisas que já vão gerando valor para ele ir experimentando, e a partir da experiência dele, daquilo que ele está vivenciando, do que você entregou, você vai fazendo ajustes de uma forma mais rápida, adaptando as mudanças. Isso, né? não entra um pouquinho parecendo com as startups, porque a startup tem aquela mentalidade, né, de fazer o MVP, né? Isso, mais ou menos isso aí. É uma mentalidade ágil. Entendi. Porque ambos têm origem no conceito do Lean também, que embasa essa forma de atuar. Tá. Mas sim, é um pouco disso, de você rapidamente já ir dando algo para experimentar, para que a pessoa já perceba como que ela vai se apropriar daquilo, e você vai melhorando à medida que você vai vivenciando. Entendi. Né? Então aquele negócio não precisa estar totalmente pronto para depois receber um não, né? Isso, exatamente, porque era isso que era a dor deles, né? Aí a pessoa fica demorando. Ele demorava um tempão para pegar lá, não era aquilo que eu queria. Ai, faltou um botão, volta tudo. Então agora a ideia deles era já ir dando pequenas experimentações, né? Eu lembro que isso lá atrás, eu lembro que na época de faculdade, não sei se você sabia, mas eu fiz 3 anos de engenharia elétrica, né? Sim, você me contou aqui, que bacana. Aí o que acontece? A gente tinha acesso a fazer programação, né? E muitas vezes qualquer mudança tinha que fazer no botãozinho, muitas vezes tinha que fazer tudo de novo. Exato, né? Então, daí começava do zero, né? Do zero. Então, é um pouco desse conceito. E esses 12 princípios, eles, hoje, o que aconteceu? Como ele funcionou bastante ali, e foram princípios que foram parecendo interessantes também para outras áreas de negócio, ampliou. Isso acabou indo para outras áreas. E tem alguns princípios que eu adoro, Frank, porque a gente quer desenvolvimento, eu sempre brinco com o pessoal. Puxa, mas esses princípios poderiam ter sido o RH que criou, e foi a tecnologia, né? Foi o pessoal do TI que deu publicidade ao negócio. Por exemplo, primeiro é gerar valor para o teu cliente, é o primeiro princípio. Tá. Então, você não entrega tarefas aleatórias, você entrega valor. Então, se eu estou aqui numa interação com você, você é meu cliente, o que você precisa? Não é o que, esse é o meu serviço, esse é o meu produto. Tá, mas esse é meu produto, meu serviço, mas o que você precisa? Então, eu vou te ouvir. É um exercício de empatia, de eu me colocar no teu lugar e entender o que é importante para você. Esse é o primeiro valor. Muitas vezes, quando a pessoa faz um diagnóstico, ela já está pensando do lado dela, né? Isso. Né? E esquece do lado da pessoa. Da outra pessoa que está ali. Entendi. Muitas vezes tem aquele erro de comunicação, né? A pessoa não ouve direito, ou não escuta direito, e de repente faz um negócio que não era. Você quer criar os teus processos. Eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha forma de fazer. Tá, mas às vezes o que você está oferecendo não é o que o outro precisa. E aí você entrega uma coisa que não gera valor para ele. Por isso que é princípio, na verdade. É um né? princípio. Não é um procedimento, né? É um princípio, não é um processo, né? Não é um processo, é um princípio que é fundamental. Eu digo sempre que quando a gente trabalha, então, pensando na liderança ágil, é uma liderança que segue esses 12 princípios como uma mentalidade desses 12 princípios, e que também segue os 4 valores do ágil, que daí eu uso como referência no nosso conceito os valores do Modern Ágil, que também são embaixadores. O que são os 4 valores principais? Agora eu fiquei curioso. Sim. Os 4 valores são, o primeiro deles, tornar as pessoas incríveis. Isso é um valor de agilidade. Por que isso é um valor de agilidade? Porque tem alguma coisa que possa trazer mais resultado para uma organização, ou para um processo, ou para uma interação, do que eu fazer com que o outro se sinta bem e que ele sinta que ele está colocando o melhor dele naquele dia, né? Vamos dizer, a gente está aqui numa interação, que você venha para a minha empresa, você dá os teus pontos fortes a favor do nosso negócio, é muito mais vantajoso do que você vir e não entregar nada do que o teu diferencial, né? Isso não vai gerar agilidade no nosso processo, porque você está vindo e a gente depois para fazer uma tarefa que não tem nada a ver com você, ou você está sendo demandado por algo que não é o teu ponto forte. Então, um valor da liderança ágil é reconhecer e fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, para que elas otimizem cada vez mais os seus pontos fortes. Olha né? só, então entra um pouquinho porque isso traz agilidade. Como é que chama? Positivo, como é que é? A psicologia positiva, né? Uma psicologia positiva, um olhar apreciativo, propor as pessoas certas no lugar certo, que é algo que a gente fala bastante da liderança. Né? Então esse é o primeiro valor. Esse é o primeiro valor. O segundo, qual que seria? O segundo valor do ágil, né, do Modern Ágil, que eu estou usando como referência. O segundo valor é experimentar e aprender rápido. Olha só, experimentar e aprender rápido. Porque um dos princípios também, que está lá nos princípios da agilidade, nos 12 princípios que também está aqui no valor, é essa ideia de que a gente precisa experimentar e se colocar em ação.
Então, algo que eu também sempre valorizo nos programas, no trabalho que a gente está desenvolvendo, é que a gente precisa se experimentar em novas abordagens, se colocar em ação. Não adianta a gente ter um conhecimento que está na nossa mente se a gente não experimenta um novo comportamento, né? E eu acho que muitas vezes aquela experiência que fica tão enraizada na cabeça da pessoa, que a pessoa vê que o ponto de vista dela é o que está certo, né? E aí não experimenta coisas novas e... olha só. E aí não se abre para o aprendizado e tal. Então, no ágil, a gente tem essa ideia de que você precisa experimentar, né? Novas abordagens, novas formas de fazer. E, acima de tudo, é aprender com aquele erro, com aquela experiência, né? Tirar alguma lição. Você pode até ter alguns erros, mas você tem que aprender e vamos em frente. Também não vai ficar ali buscando culpados, porquê, origem. Vamos daqui para frente sempre com esse foco de melhorar. Entendi. Esse é o segundo, né? O terceiro valor do ágil, né, que a gente está usando aqui, é criar um ambiente de segurança. Porque a pessoa tem que mostrar vulnerabilidade, né? Senão, se faz uma coisa que não deu certo, e aí a pessoa não... Isso. Porque aí acho que isso é interessante, que daí faz com que a pessoa experimente, né? Né? Se o ambiente não tiver um ambiente meio assim, né? Que ela não possa experimentar, ela nem faz o segundo princípio. Nem vai fazer, exatamente. Valor, né? Então, porque eles estão interligados, né? Como é que eu vou gerar valor para o meu cliente se ninguém aqui tem coragem de se manifestar, se está todo mundo vendo que a gente está indo por um caminho errado e ninguém levanta a mão, se a pessoa teve uma ideia, mas ela prefere não falar, ou se você não se sente ouvido aqui no nosso ambiente. Então, quer dizer, criar um ambiente de escuta, de acolhimento é um princípio do ágil. Me lembrou aqui uma coisa, que existia uma técnica no Japão, né, que é, por exemplo, enquanto 100% da equipe de líderes lá não vai define para ele na direção, eles não avançam. Por quê? Porque aquele cara que era o último lá que estava, ele fala a coisa certa. Entendi. Sim, é uma então, coisa... Então, demora um pouquinho mais, mas pelo menos ouve todo mundo. E quando vai, né? É legal, um bom conceito. Interessante. Então, esse ambiente de segurança é criar um ambiente de escuta, criar um ambiente de... que as pessoas... A gente fala até da segurança psicológica, que é um outro conceito, mas que a gente traz para esse valor, que é um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para correr riscos interpessoais, que de repente eu vou conseguir dizer para o meu líder, olha, essa meta que você está nos passando não vai dar certo por causa disso, daquilo. Né? Eu consigo ter esse diálogo, um ambiente de confiança. Né? Mas olha então, só. são 4 valores. Um dos valores, que também é o primeiro princípio, é o primeiro valor, que é gerar valor para o cliente. O segundo valor é tornar as pessoas incríveis, segurança, ambiente de segurança e confiança, e experimentar e aprender rápido. Experimentar. Agora, olha só que interessante. Para você vivenciar esses valores, o líder também ele tem que estar no módulo, não pode estar no módulo, como é que chama? Comando e controle, né? Ele tem que ser um líder um pouco diferenciado também, para poder ser, e ser vulnerável também, não é? E como é que é isso nas empresas? Você acha que... Como é que é? Eu digo que a gente está vivendo um momento assim, onde a gente vê vários cenários, né? A gente vê empresas muito tradicionais que ainda estão operando no estilo de liderança tradicional, né? E a gente vê empresas que já estão caminhando e entendendo que esse modelo do comando e controle, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele já não cola mais, né? Que eu digo assim, na nossa época, se você tinha um líder que falasse, faça isso, faça aquilo, o que a gente faria? A gente faria isso, faria aquilo. A gente não questionava muito. E olha porque era o líder que mandou. Isso, né? É interessante, porque depende entra em família também, né? Lembra? Sim. Da década de 70, 80, o pai falou alguma coisa, você tinha que fazer. Sim, né? Hoje em dia é diferente. Se você falar uma coisa, o filho já dá uma outra ideia diferente. Exato. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, porque o mundo mudou, né? Então, a gente tem, hoje, eu digo que a gente está vivendo um momento de transformação, de mudança. Tem empresas que estão mais aceleradas, tem outras que estão menos, de uma liderança mais tradicional para uma liderança mais atualizada. E eu gosto dessa ideia da liderança ágil como sendo essa liderança que vai ajudar as organizações a fazerem as mudanças que elas precisam. Porque um líder ágil, ele então tem esses 4 valores, ele segue esses 12 princípios e ele está, então, com esse lugar da adaptabilidade, né? Porque agilidade e adaptabilidade muito... latente nele. Né? Então, ele não é uma vítima dos processos de mudança. O liderazgo é um protagonista dos processos de mudança. E aí tem uma coisa seguinte, como a gente pega empresas que você tem várias gerações encadeadas ali, tem empresas que tem 4 gerações, tem empresas que tem 2, mas quando tem mais gerações, como é que fica aquele líder que está um pouco mais tempo de casa, ele consegue resgatar a mentalidade ágil? Como é que você vê isso? Ou tem um pouco de dificuldade?
ou linkaram, ou depende muito do jeito da pessoa, né? Aí a gente volta também numa questão da cultura organizacional, né? Se a cultura ela está favorecendo esse desenvolvimento desse líder, né? Entendi. O solo tem que estar mais porque o solo tem que estar, o ambiente também ele tem uma grande interferência nessa questão do como a gente está caminhando com a liderança dentro das organizações. Então eu vejo que tem uma decisão que é pessoal. E tem um ambiente que vai te favorecer ou não a fazer essa mudança. Então, porque muitas empresas falam, a gente quer mudar, mas no fim das contas eles estão valorizando as mesmas coisas ainda. E outra coisa, o ambiente não está permitindo. O ambiente não está permitindo, o que está sendo cobrado são outras coisas. Então, tem que haver uma coerência, né, entre o que está sendo cobrado e o que você espera dos teus líderes. E aí tem uma questão também que é estratégica aí, acho que, assim, minha visão, que a Rank Consultoria faz consultoria de várias empresas na área comercial, a gente também lida com liderança, etc. Mas nesse tipo de situação, eu acho que o dono tem que ser o primeiro a levantar a bandeira, né? Sim. Né? Porque senão ele não consegue fazer essa mudança. Essa mudança. Porque se você começa a fazer a mudança embaixo, o pessoal está no ambiente, por exemplo, setores, né? Setores estão no ambiente, mas se lá em cima ainda estão, como é que é, comando e controle... Comando e controle acaba que não... porque daí as pessoas não se motivam muito, né? A gente pode pensar que existe uma camada ali gerencial que ela tem um poder, assim, de ajudar nessa mudança cultural, né? Influenciar, né? Mas, claro, se você, né, tem, às vezes, uma empresa que é de dono, que é fundador, ou que é um presidente que pensa totalmente diferente, é difícil as pessoas bancarem também, né? Irem contra. Entra na questão do ambiente seguro, do ambiente seguro, Só que o que eu vejo, os líderes, né, que não estão conseguindo fazer essa mudança, ou as empresas que não estão conseguindo fazer, elas estão também com uma certa dificuldade de atração de talentos. E aí começa a ter rotatividade Começa alta. a aumentar a rotatividade. Por quê? Porque a nova geração, e a gente pode não concordar com muitas coisas da nova geração, mas a nova geração, ela quer se inspirar no seu líder, ela quer ver um ambiente bacana, ela quer um ambiente com uma comunicação clara, ela quer ser envolvida. E não estou nem questionando se estão certos ou errados, se eles estão com uma visão errada do ambiente de trabalho, enfim, tem várias coisas que a gente pode colocar como pontos de atenção. Mas o fato é que eles estão querendo isso, né? E a questão é a seguinte, acho que na linha final da empresa é o resultado, né? Exatamente. Né? O cara pode inventar qualquer coisa, mas se o resultado não atingir o outro, aí você... E como é que você está percebendo isso? Empresas... Existe alguma estatística que empresas que estão começando a mudar o modelo para mentalidade ágil, em termos daquelas empresas mais tradicionais, em resultado, como é que está... Sim. Não só qualitativamente, né? Mas assim, quantitativamente. Eu não tenho aqui agora um dado de pesquisa para compartilhar com vocês, mas o que a gente tem visto, né? Que os indicadores da empresa mudam quando você tem um ambiente mais favorável. A gente tem, assim, referências, né? Por exemplo, das empresas listadas na Bolsa, você tem já empresas... Great Place to Work, né? Great Place to Work, mas você tem já referências que a própria Bolsa já está olhando para empresas mais sustentáveis, empresas que têm uma situação mais humanizada. Porque vamos pensar aqui juntos, né? Se você está num ambiente hostil, que não valoriza as suas ideias, que você não se sente, não tem uma liderança mais humanizada que se preocupa com as pessoas, que é só resultado, será que as pessoas que estão abaixo estão tão preocupadas assim com o resultado? Em geral, será que o comprometimento é o mesmo? Então, eu sempre digo que a gente não negocia o resultado. Todos nós estamos nas organizações para dar resultado. Mas o que a gente pode negociar é o como a gente vai atingir esse resultado. E esse como que eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver em termos de liderança. E olha só, Ana, uma pergunta assim, pela experiência que você tem com esse mundo ágil, tudo, o que você percebe que tipo assim, a coisa mais importante que faz virar a chave? Porque tem todos os conceitos, os princípios, tem os valores, mas tem um ali que é, tipo assim, é o cerne da coisa, de mudança? Olha, eu acho que tem duas coisas que, para mim, caracterizam muito essa questão da agilidade. Eu definiria em duas coisas. A primeira é a adaptabilidade. A adaptabilidade. Né? Uma pessoa assim, esse é meu jeito, eu sou assim, eu sempre fiz já assim. Começa a falar, você já vê que não é ágil, não tem um pensamento ágil. Porque se você entende que você é assim, que esse é teu jeito, que eu sempre fui assim, porque no meu tempo. Não tem essa de no meu tempo, nosso tempo é agora. Exatamente. Nós estamos vivos aqui, estamos conversando, esse é o nosso tempo. Então, aí você já começa a ver que aquele lugar da rigidez cognitiva, quando você tem assim, isso é assim, princípios muito rígidos, que você não abre mão, a gente sempre fez assim,
aí você já vê que já foge um pouquinho da mentalidade ágil. Não quer dizer que a gente não pode desenvolver, né? Mas eu digo assim, que daí você já sabe que para você ser ágil, você precisa ter uma mente assim, aprendiz. Olha só, uma mente aberta, né? Uma mente de aprendiz. Tem aquela frase, não sei quem falou, né? Que você tem que aprender, desaprender e reaprender, né? Acho que eu falei lá no dia do nosso evento. Exatamente. Então tem essa pegada, né? Isso. De reaprender. Desaprender também. Tem umas coisas que tem que desaprender, né? E isso é muito ágil. Isso é muito ágil. Você desaprender, ou seja, você abrir mão de coisas que não estão gerando valor. Por exemplo, no teu processo, para o teu cliente, para o teu desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente usa esse conceito de agilidade também nos processos de coaching, que nem você falou, né? A gente usa nos desenvolvimentos de liderança. E aquela pessoa que o discurso dela é sempre voltado, não o discurso, ele pensa na frente, mas ele sempre sempre resgata as coisas, como é que chama? As glórias do passado, né? Existe muito isso, né? Nas organizações. E essa pessoa, ela, assim, quando você vê uma característica dessa, é mais difícil de abrir um pouquinho ou depende muito do interno da pessoa? Ou tem que fazer um processo de coaching? Vai ter que fazer, né? Por isso que a gente está aí, né, Frank? Mas eu acho assim, que eu gosto sempre de falar que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para frente. Só que isso é fácil de falar, mas é difícil de viver. Porque como é que eu vou dizer para alguém, para um executivo, para um dono de empresa, que tudo que ele fez até aqui, que deu resultado, não é mais o que ele precisa. Então, não é tão simples. Tem um apego também, né? Emocional. E a ideia realmente não é que a pessoa abandone nada do que trouxe ela até aqui, mas que ela reaprenda ou aprenda coisas novas que ajudem ela em novos desafios. Porque os desafios são cada vez mais complexos. Exato. Né? A gente tá... O VUCA e o BANI. O VUCA, o BANI. Eu gosto, eu tenho um conceito que eu falo que a gente criou, que a gente está vendo um mundo dos 3 Cs. Né? Que é um mundo muito mais complexo. Contraditório e competitivo. Complexo, o que é? A complexidade é um ambiente onde você não tem um manual de boas práticas do passado para te ajudar a lidar com as situações novas. Então, isso traz complexidade. E olha quantas coisas complexas a gente está passando hoje, né? Tipo, é que nem ter filho, né? Não ter um manual de... Isso, exatamente. Ter filho que é complexo. O primeiro filho é complexo. O primeiro filho é complexo. O segundo já não é mais tanto, porque eu já tenho uma ideia. Então, a complexidade, ela vem exatamente desse lugar onde a gente não sabe exatamente o que a gente vai ter que enfrentar. Então, a gente está vivendo cada vez mais a tecnologia, a inteligência artificial, nova geração, o excesso de informação. Eu fiquei impressionado. Hoje eu estava falando dessa palestra aí que estava tendo, da inteligência artificial, né? Porque hoje tem a inteligência que é responsiva, né? Uma coisa assim, e a outra estão pensando em agentes, que é diferente. Olha só, você já ouviu essa aqui? Que, por exemplo, você pede para o ChatGPT fazer alguma coisa lá, ele vai consultar o banco de coisa lá, o que ele aprendeu, e vai falar alguma coisa. Mas já estão pensando, é nova geração, ter a pessoa como se fosse um gestor para tomar a decisão já. Sim. Você imagina isso aí, como é que vai ser na coisa daqui a um pouco, né? Imagine você um agente, digamos, um agente do RH, que é a inteligência artificial, vai conversar com o agente do financeiro. Para ver qual é. Vamos fazer um desligamento em massa aqui, tal. Esses dados se conversam e tomam a decisão. Isso aí vai ser uma loucura, né? Eu até ouvi esses dias numa palestra, num congresso que eu estava, e a pessoa também bem focada nessa questão da inteligência artificial, e ela trouxe exatamente esse exemplo. Cada vez mais a inteligência artificial vai tomar algumas decisões que às vezes a gente, ser humano, traria alguns vieses inconscientes, conscientes, por que a gente tomaria aquela decisão. A inteligência artificial ela vai tomar, embora também tenha algum componente de viés, porque ela foi treinada por nós, enfim, mas ela vai tomar essa decisão mais rápido. Ela até deu um exemplo, que eu não cheguei a pensar muito sobre ele, mas ela trouxe esse exemplo. Temos um leito na UTI, temos esse paciente com essas características. Quem vem? Rapidamente... Ela toma essa decisão porque ela consegue entender. Não é emocional, né? Não é emocional. Tipo, aquele ali... Qual é a probabilidade? Qual a probabilidade daquele conseguir viver, outro... Ou não, e tal. Então, foi esse exemplo que ela deu. Olha só. Que a inteligência artificial vai conseguir tomar esse tipo de decisão, que acho que é um pouco em linha, né? Exatamente. Do que você falou. Agora, realmente o desafio está aí, né? Das pessoas terem essa questão aberta para poder vivenciar, né? Isso. Tá? Agora, tem algum... Assim, não precisa falar nomes, né? De empresas que, de repente, começou a fazer o ágil e sentiu diferença, assim, não só na parte do clima, parece que as ideias vão brotando.
né? Como é que... Tem algum, assim, um exemplo prático, Ana? Sim, a gente tem... como a gente faz esses programas de desenvolvimento de liderança, às vezes eles são longos, né? A gente passa um tempo junto com os nossos clientes. A gente vê realmente, assim, que eles criam um ambiente mais aberto à conversa, que já traz agilidade. Porque quando a gente fala lá dos princípios do ágil, tem aceitar melhor as mudanças, tem comunicação face a face, que gera agilidade, tem a gente simplificar as coisas, olhar para aquilo que realmente gera valor. Então, a gente vai vendo que eles vão aderindo um pouco mais a esse princípio, né, esse grupo de líderes, e ampliando as suas conversas, melhorando, né, o seu relacionamento, melhorando o seu ambiente acaba profissional. sendo ágil até em casa, né? Com certeza, as pessoas falam muito disso, isso dá para usar. Eu falei, dá mesmo, tem muitos princípios que a gente pode usar. Usa com o marido, usa com a esposa, usa com o filho, né? Você vai treinando também. Vai treinando agilidade também. em outros ambientes. Uma boa dica, ó, pessoal. Se você quer aprender um pouco de agilidade na empresa, comece em casa. Né? Um princípio de cada vez, né? Não é que coloca todo o princípio de uma vez. Não precisa pôr todos de uma vez, mas tem um princípio bom para usar em casa. Tem um dos princípios que é conversas face a face. Então, o que o ágil diz? Se você quer agilizar alguma coisa, você quer tornar as coisas mais fáceis, converse com a pessoa. Converse com a pessoa. E às vezes parece tão simples, mas quantas vezes a gente vê que estão rodando coisas dentro de uma organização e que ninguém sentou para, vamos resolver isso daqui, vamos olhar juntos? Eu estou, de repente, falando mal do teu setor, você está falando mal do meu, a gente tem conflitos, a gente tem processos que não se alinham, só que a gente não sentou para conversar. Isso é um princípio de agilidade, conversa face a face. Agora, olha só que interessante. Tem que ter uma proatividade de uma das partes, né? Né? E aí o que acontece? Do liderágil. Tem que ter uma iniciativa, né? Muitas vezes aquela iniciativa de ter aquela conversa que não é muito né? gostosa fácil, de falar, né? Uma conversa difícil. Difícil, né? Então precisa realmente ter essa coragem também, não é? Isso. De começar a ver, de repente a pessoa, por causa de um erro de comunicação, de comunicação, deu todo aquele bafafá, né? Então acho que essa proatividade é importante, né, Ana? Isso, Tem a proatividade num desses princípios? Olha, ele não está exatamente num dos princípios, mas quando você junta faz todo sentido, porque primeiro é gerar valor. Então, se eu quero gerar valor para o meu cliente interno, quero gerar valor para o meu cliente externo, para o negócio que eu estou envolvido, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Porque se eu tenho um conflito com essa tua área e a gente está travando algo, a gente não está gerando valor para o nosso cliente. Não estou trabalhando eu contra você, sim. né? Nós estamos demorando... O foco é o cliente. O foco é o cliente, eu estou demorando para entregar mais para ele. Nós estamos entregando o negócio para ele. Então, a gente não está falando sobre o meu processo e o teu. Isso é legal, porque daí não é o ego da pessoa. Não é o meu processo, o teu processo é o nosso cliente que está demorando mais para receber. Então, o nosso foco, o primeiro princípio é gerar valor para o cliente. Né? Se adaptar às mudanças. Então, se a gente está trabalhando nesse lugar de adaptabilidade, que é o segundo princípio, adaptar bem às mudanças, se a gente precisar fazer algum ajuste, a gente precisa fazer. Né? Daí tem as conversas face a face, tem a gente simplificar também, porque às vezes tem uma burocracia, uma coisa que não está... que não faz sentido. Deve ser libertador, né? Para as pessoas. A conversa face a face, muitas vezes eu fico imaginando a Ana no workshop lá, pega um gestor que é meio travadão, ele começa, vamos fazer uma dinâmica de conversa face a face. Eu sou psicóloga. Aí eu chego com canetinha, com post-it, com os folhas de flip chart desse tamanho. Eles ficam desesperados. Eles falam, agora o negócio vai pegar. Agora eu vou ter que falar. Mas é interessante, deve ser interessante o debrief, né? Depois, né? Assim, para quem não sabe o que é o debrief, quando você faz uma atividade, né? Aí você tem lá, né? Finalmente a conversa, né? Como é que foi, né? Deve ser revelador aí. Tem bastante atividade bacana que a gente faz, mas tudo isso para ir fazendo pequenos ajustes, porque eu gosto sempre de pensar que uma mudança de uma liderança tradicional para uma liderança ágil, ela não vai ser um evento que vai acontecer do dia para a noite a partir de um workshop. Mas como a gente busca esses programas mais longos, aí você vai aos pouquinhos fazendo pequenos ajustes. Homeopática. Porque, na verdade, eu acho que isso aqui tem um lado que é um hábito também, não é? Sim. É criação, vai criando o hábito e vai incorporando, né? Você vai criar... como é que é? 12 princípios, né? São 12, digamos, hábitos, assim, durante o dia. É difícil. É difícil, não é tão simples, né? E um dos princípios é você fazer entregas frequentes, que é aquilo que a gente falou, você já fazendo pequenas entregas, que é um princípio da agilidade, em vez de você esperar uma grande entrega. Então, como é que a gente usa isso na liderança? É você ir fazendo pequenos ajustes na tua liderança, de forma que daqui a um ano, talvez a tua liderança esteja mais ágil. Então, eu brinco às vezes, mas eu não tenho tempo, né? Que as pessoas nunca, né? Dentro das organizações, a gente está sempre sem tempo. Eu não tenho tempo, mas você tem quantas pessoas na tua equipe? Sei lá, tenho 20. Você consegue conversar com uma pessoa
essa semana durante 15 minutos? Acho que 15 minutos eu tenho. Então, legal. Então, você já fez uma pequena coisa que você não estava fazendo zero. Então, você já fez uma coisa. Conseguiu falar com 2 esse mês, conversar, ter uma conversa com 2 pessoas de já é bastante, porque eu não estava fazendo nada. Me lembra do Goldsmith, né? Que ele fala das coisas, né? Pouquinho, fazer aquela planilha. Eu fiz assim, 0 a 10, como é que eu fiz? Isso, bem macho. O Goldman, Marshall Goldsmith, né? Então é isso. Então é nesse sentido que a gente vai fazendo as mudanças, pensando nessa liderança mais ágil. Pequenos ajustes, baseado nesses 12 princípios, nesses 4 valores, né? Nessa mentalidade de aprendizado constante, que ajudam o líder a ir mudando essa mentalidade. E também ele colhendo benefícios, né? Porque ninguém quer mudar à toa, né? Você tem que ir percebendo que faz sentido. E esses são os relatos que a gente vê, que realmente muda. E aí como você fala que o cliente em primeiro lugar... Tem alguma métrica que essa questão da agilidade consegue metrificar depois? Por exemplo, a satisfação do cliente, né? Isso é importante porque se você está colocando o cliente em primeiro lugar, a ponta lá tem que estar satisfeita. Sim. A ponta tem que estar satisfeita. É para ele que a gente trabalha. É sempre com esse olhar, né? Então, eu tenho, sim, métricas, né, de avaliação mesmo da satisfação desse cliente. Eu tenho métricas de avaliação também da satisfação do meu cliente interno. Então, as próprias pesquisas de clima, né? Os NPS internos também, internos, olha né? só, interessante. Também você pode fazer externos. Tudo isso acaba valendo acaba como sendo um indicador insumos. que você retroalimenta o processo, né? E espaços de escuta, né? Também espaços de escuta do teu cliente, que às vezes não é só uma nota, mas você oferecer espaços de escuta para que ele também traga alguns pontos que às vezes a gente não está vendo. E espaços de escuta também dos teus clientes internos, né? Como que eu posso ser um setor melhor para o teu setor. Né? Mas isso é interessante nessa parte, né? O líder tem que estar maduro para fazer isso aí, hein? Ou ele vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo junto. Ele vai amadurecendo, né? Ou realmente o que você falou, né? Existe uma força em cima que, olha, precisa movimentar para poder agilizar, né? Se o dono falou, não, temos que fazer essa parte aí. Aí o cara vai começar a dar os seus pulos, exatamente. E eu acho assim, eu vejo que, né? Eu brinco, quem quer ter uma equipe mais engajada? Todo mundo quer. Né? Quem quer ter uma equipe mais comprometida? Quem quer ter pessoas que realmente estão interessadas? Porque não é fácil, tá um grande desafio isso, né? As pessoas não estão tão engajadas como os líderes gostariam. Só que eu sempre digo, quanto que você está engajado com a tua equipe? Né? Você líder também, o que você está oferecendo para eles? Posso colocar uma pimentinha aqui no nosso bate-papo? Surgiu uma coisa aqui que eu quero colocar aqui. Tá. Vamos dizer, imagina que você tem uma equipe, vamos falar... Praticamente. Tem uma equipe comercial, pitch comercial, tal. E tem um cara que ele está tanto tempo de casa, é o cara que sempre bate a meta. É o cara que sempre bate a meta, acima da meta, e ele não quer saber nada disso aí. Não quer nem aí, não tá nem aí. Tem vários, assim. Tem vários, né? E aí, como é que fica? Não, ágil para mim, não quero nem saber. Eu já estou batendo meta, não sei o quê, isso é para os outros, né? E aí? Então, o que eu sempre digo, né? Não, mas isso é muito comum nas organizações. O que depende? Às vezes tem essas pessoas que são super boas de resultado, mas elas têm um comportamento ruim. Isso, detona o clima lá. Todo o clima, né? A empresa que vai ter que dizer o que ela valoriza, né? É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Né? Então, o que você tem? Às vezes, chamar essa pessoa mais para perto por que ela está resistindo a esse processo de mudança. Então, eu sempre digo que as pessoas resistem quando elas não estão sendo bem ouvidas, quando elas não estão sendo tão acolhidas. Então, eu chamaria essa pessoa mais para perto para entender né, a importância, o modelo, de uma forma bem individualizada. Porque se é uma pessoa importante para a organização, mas e essa mudança cultural também for importante, são duas coisas importantes. Ou seja, ele pode ser um influenciador grande. Isso, é tentar chamá-lo para que ele seja, já que ele é uma referência nisso, por que ele também não ser uma referência aqui, né? Então, eu tentaria sempre trazer essa pessoa mais próxima, né? Que é justamente aquele princípio de escutar, né? De escutar, de entender, de acolher e de dar uma missão também para ele dentro desse processo de mudança. Então, até dentro de um processo de mudança, é uma técnica também a gente mapear, né? Quem serão os potenciais agentes de suporte, quem serão os antagonistas, quem que a gente já sabe que são as pessoas difíceis. Então, a partir desse mapeamento, já criar alguma estratégia para esses profissionais, né? Porque dependendo da influência que ele tenha... exatamente. A consultoria sai e o problema fica. Só que tem um outro lado que se a força da organização em mudar isso for tão grande, que essa pessoa vai ficar deslocada. Porque às vezes está todo mundo indo para um caminho e tal,
E ela que está ficando de lado. Ou ela vira a chave que precisa realmente, né, mudar. Ou ela vai se sentir um peixe fora d'água. Não é fácil, não é né? fácil, Mas eu acho que sempre é pensar que são pequenas mudanças que a gente vai fazendo. Então, eu tentaria trazer, mostrar a influência, mostrar a importância, mostrar a referência que é em termos de resultado, porque não ser uma referência no outro lado, né? Olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês fazer se vocês tiverem uma pessoa assim, né, chame um coach, algum coach que realmente seja um coach profissional para poder, isso ajuda, né? Ajuda, porque daí você vai tratar diretamente esse processo. com a necessidade daquela pessoa. Legal, Ana. Olha, pessoal, a gente tem mais alguma coisa, Ana, que você queira, assim, dar uma mensagem para os empresários? Tudo que as pessoas podem começar a ver, ouvir vídeo, só para a gente poder ter uma ideia? Bacana. Então, assim, o que eu diria, né, para os empresários que estão nos assistindo, é que investir no desenvolvimento de lideranças é investir na sustentabilidade, no resultado, na relevância da tua empresa a médio e longo prazo. Por que eu acho isso? Porque todas as empresas, acredito que estão hoje, nesse momento, né, Frank, pensando como que a gente vai continuar sendo relevante nesse cenário de transformações que a gente está vivendo. E se a gente não tiver líderes fortes, preparados para nos ajudarem nesse processo de mudança, de transformação, a gente vai acabar ficando para trás, né? Diante desse modelo que a gente está vivendo hoje de tantas coisas novas acontecendo. Então, a gente precisa preparar a nossa liderança para que eles sejam realmente agentes de suporte desse processo de mudança. Olha só, né? que bacana. E literatura que eu acho que é bacana, eu gosto dos mais tradicionais, assim, que me ajudaram ao longo da minha carreira, que eu indico, né? Eu gosto do livro Mindset, da Carol Dweck, que é muito bom. Eu gosto do livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Né? Pense de Novo, do Adam Grant, eu acho um livro bacana também. Comunicação Não Violenta, do Marshall Goldsmith. A Única Coisa, do Joe Papman, também é legal, que fala um pouquinho mais de gestão do tempo, que também é um desafio que a gente tem hoje. Né? Legal, né? Olha só. Algumas dicas. Coisa aqui, né? Tá? E, Ana, me diga uma coisa, se alguém gostou da nossa conversa, como é que ele pode entrar em contato contigo? Tem algum WhatsApp ou algum Instagram, né? Pra gente... Legal. Então, no Instagram eu estou na @Mastery Consultoria, MASTRY Consultoria, @Mastery Consultoria. No LinkedIn como Ana com 2 N's, Elisa Mussi. E o meu e-mail é ana_com2ns @masteryconsultoria.com.br. Legal, Ana. Olha, que bacana, pessoal. Você viu que bacana esse nosso bate-papo de liderança ágil? Então, olha, tem a dica aí, né? Qualquer coisa a gente vai conversando, né, Ana? Sim. E última mensagem para os nossos ouvintes. Qual seria a última mensagem para você? Eu sou uma pessoa de frases, assim, eu gosto de falar algumas frases, né? Mas eu gosto dessa frase do Eric Hoffer, que é: em tempos de mudanças, os aprendizes herdarão a terra, enquanto aqueles que sabem tudo estarão preparados para um mundo que não existe mais. Então, qual que é a ideia dessa frase? A gente se manter num constante lugar de aprendizado, de desenvolvimento, aberto, né, a conhecer o que está acontecendo, porque o mundo está mudando, né, as coisas estão evoluindo e a gente precisa manter a nossa... o nosso olhar atento a isso, né? Negócio, né? Tem a liderança ágil, mas o mundo está mudando rápido também. Porque a agilidade também traz rapidez. Então, isso é bom, né? Tá certo. A gente até fala que agora, mais importante do que as mudanças, é a velocidade das mudanças, que estão muito grandes também, né? Quando a gente começa a se acostumar com uma coisa, já vem outra. É isso aí, Ana. Obrigado, Ana, mais uma vez aí pela presença aqui. Vamos lá, né? Obrigada a você pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Tá legal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.